Invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2018. Autorizo o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Capitão Vieira, Auricélia Bezerra. Presente. Claudionor Mota. Cicinho Cabeleireiro. Dâmia de Firmino. Domingo Borges. Demonte Agra. Presente. Gleidson Bezerra. Presente. Jaqueline Gouveia. Adalto Araújo, presente. José Barreto. Presente. Davi Araújo. Nivaldo Cabral. Tasso Magno. Márcio Joia. Aninha Teles. Presente. Preto Macedo. Rita Monteiro. Rosane Macedo. Darlan Lobo. Valmir Domingo. Pronto, senhor presidente. Obrigado, Excelência. No pequeno expediente, pergunto se tem algum vereador que deseja que a ata da sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro do fluente ano seja lida no todo ou em parte. Coloco referida ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado, contrário de pé. Declaro aprovada. Convido a terceira secretária, a vereadora Jaqueline Gouveia, a ocupar a mesa diretora dos trabalhos. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Justificar, senhor presidente, a ausência dos vereadores Márcio Joias e Capitão Vieira Neto por motivo superior. A notificação 539979-2018 do promotor de justiça, Dr. José Silderlane do Nascimento, encaminhando o inteiro teor do despacho de indeferimento de instauração do inquérito civil público ou procedimento preparatório referente à notificação 539979 e segue em anexo cópia do despacho de indeferimento de instauração do inquérito civil público e ou procedimento preparatório. Refere-se a solicitação de providência quanto às reformas das praças do ginásio municipal do bairro São Miguel e Alegria no bairro Novo Juazeiro. A casa também recebe ofício da Secretaria de Saúde do Estado, da supervisora do Núcleo de Imunizações, em resposta ao ofício de autoria da vereadora Rita Monteiro. Francisco Alves Feitosa. Aí eu faço o teu nome, né? Certo. Senhor presidente, também justificar a ausência do vereador Dâmia de Firmino, que se encontra nesse momento no velório do genitor da esposa dele, o senhor Francisco Alves Feitosa, viu?
O ofício da secretária de Saúde do Estado do Ceará, através da supervisora do Núcleo de Imunizações, Ana Vilma Leite Braga, em resposta ao ofício de autoria da vereadora Rita Monteiro, prestando todas as informações sobre imunizações e vigilância epidemiológica do sarampo. Encontra-se na pasta da vereadora para as providências. Tio da prima da esposa. O ofício 2137/2018 da assessora da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Cristina Fontinelli, em resposta ao ofício circular 12/2018, de autoria do vereador Tasso Magno, que solicita a este tribunal a análise da situação dos professores temporários do município de Juazeiro do Norte relativamente aos direitos salariais e esclarece que essa matéria não se insere no plexo de competências dessa Corte. Assim, sugere que destine a solicitação em tela ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O ofício, em resposta da presidente interina da Comissão de Licitação da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Wagner Vieira Vidal, em resposta ao ofício de autoria dos senhores vereadores, Darlan Lobo e Tasso Magno, encaminha o processo licitatório da reforma da Praça Padre Cícero, em anexo CD1 com cópia digital, capa a capa da Concorrência Pública Nacional 11/2017 CINFRA, objetivando a contratação de empresa para a reforma da Praça Padre Cícero e reestruturação das ruas adjacentes localizadas no bairro Centro desta cidade. O ofício 303/2018 da Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania Interina, Ivoneide Antunes Tenório Brito, em resposta ao ofício 2743, de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia, sobre o cumprimento da Lei 4847, da proibição de aguilhão ou qualquer instrumento que possa causar dor ou sofrimento aos animais de tração, informa que os órgãos pertencentes a esta secretaria não foram citados na lei como sendo os competentes a fiscalizar as condutas previstas na legislação. O ofício também da secretária interina de Segurança Pública, Ivoneide Antunes Tenório Brito, em resposta ao ofício de autoria do vereador Capitão Vieira Neto, informando que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública em resposta ao ofício 620, de autoria do vereador presidente titular Gleidson Bezerra, o de número 896, de autoria do vereador Demontier Agra, o de número 575, de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o de número 576, de autoria também da vereadora Auricélia, o de número 1009, de autoria do vereador Tasso Magno, o de número 1553, de autoria da vereadora Auricélia, o de número 1496, de autoria do vereador Adalto Araújo, o de número 1517, também de Auricélia Bezerra, o de número 1549, de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o de número 1552, de autoria da vereadora Auricélia, 449/2018, de autoria do vereador Demontier Agra, o de número 1271, de autoria do vereador Darlan Lobo, o de número 1350, de autoria do vereador Herbert de Moraes, quando vereador ainda, o de número 1340, de autoria da vereadora Rita Monteiro, e o de número 1326, de autoria do vereador Demontier Agra, os quais se encontram com as respectivas informações na pasta dos senhores vereadores requerentes.
O ofício 1021, ainda também do vereador, em resposta ao ofício 1325, de autoria do vereador Demontier Agra, do diretor do Demutran. O 101402, em resposta ao ofício de Auricélia Bezerra. O 1405, de autoria do vereador Demontier Agra. Também o de número 1354/2018, de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia. O de número 1466, de autoria da vereadora Jaqueline. O de número 1493, de autoria da vereadora Rita Monteiro. 1392, de autoria da vereadora Rita. Peço silêncio às galerias, por favor. O ofício 579/2018, do promotor de justiça Flávio Cortê Pinheiro de Souza, convidando todos os senhores vereadores e vereadoras para a reunião designada a acontecer em 26 de outubro de 2018, às 13 horas, na unidade ministerial, a fim de tratar sobre a notícia de fato 57/2018, que tem por objetivo averiguar a utilização do livro intitulado Cultura e Paz, Aprendizagem Socioemocional, o qual estaria sendo utilizado em tese na rede pública municipal de ensino de Juazeiro do Norte. Me devolva. Registrar, senhor presidente, a presença de alunos e alunas da Escola Tarsila Cruz, sob a direção de Cláudia Roberta, alunado Fernanda Emily, Emerson Kaique, Maria Lídia Bianca, Roniele Targina Alves, Maria Vitória, Lídia Nathanielen, Maria Ivine Alves, Maria Fernanda, Raquel Alencar Santos, Isaac Adriano, Danilo Oliveira Silva, Victor Wesley, Jamison Carvalho da Silva, Rayane Açucena de Lima Barbosa, Daiane Valério Costa, Iáscara Bezerra Matos, Cleiton Danúzio Muniz Silva, José Vitor Silva Souza, Maria Eugênia, Camille Rayane e Priscila da Costa. Que sejam todos bem-vindos, alunos da Escola Tarsila Cruz. Autoriza a secretária a fazer leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Né? Ele não está presente. Peraí, senhor presidente. De autoria da vereadora Aninha Teles, enviar ofício ao senhor prefeito municipal
solicitando verificar junto à Secretaria Municipal de Educação a possibilidade de realizar melhorias e reformas na Escola de Ensino Fundamental do Horto, vereador Francisco Barbosa, na Escola de Ensino Fundamental José Monteiro de Macedo, Mário Bem, Pelúcio Corrêa de Macedo, Dr. Edivar Teixeira Ferre, Antônio Bezerra Monteiro, do sítio Espinho, Maria Bernardino Machado, do sítio Poções, Antônio Benjamin de Moura, Taquari, Sítio Leite, a Escola de Ensino Fundamental Laurentino Alves, Sítio Pau Seco, a Escola de Ensino Fundamental Infantil e Fundamental Líder Comunitário Antônio Miguel de Souza e outros, além dos centros de educação infantil de vários bairros. Tendo em vista que nestas escolas verificamos a necessidade de se providenciar uma reforma, principalmente no espaço onde os alunos brincam, de forma adequada, que atenda às necessidades e melhore o dia a dia dos educandos e servidores. De autoria da vereadora Aninha Teles. Coautora a vereadora Rita Monteiro, a vereadora Jaqueline Gouveia. E Agra, Demontier Agra também. E também o vereador Demontier Agra. De autoria em nome da casa, a pedido da vereadora Rita e o vereador Agra. De autoria do vereador presidente titular Gleidson Bezerra, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal com cópia à senhora secretária municipal de saúde, no sentido de analisar a reivindicação dos moradores do bairro São José, Frei Damião, especificamente os moradores do desmembramento Padre Cícero, loteamento Vila Real 2 e Solar dos Cajueiros, requerendo maior atenção por parte de Vossa Excelência no que tange às problemáticas abaixo elencadas. Não tem agentes comunitários de saúde, os idosos que não conseguem se locomover e não têm recebido visita domiciliar de um enfermeiro ou enfermeira e médico ou médica, crianças hipertensos, pacientes reumáticos e diabéticos não têm atendimento de forma pontual, não temos agente de combate às endemias em toda a extensão dos loteamentos citados, o posto de saúde da família de números 61, 47 e 72, localizados na rua Luiz Silva Soares, por trás da loja Zeni, fica muito distante das residências, fator que dificulta ainda mais o deslocamento daqueles que necessitam de atendimento pelo Sistema Único de Saúde SUS. Salienta os moradores que desde o início do ano de 2017 têm apresentado essas reclamações e necessário se faz uma melhor e maior atenção por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o que lamentavelmente tem sido negligenciado. Diante do exposto, requeremos medidas céleres e salutares. Anexo, encaminhamento da solicitação dos moradores dos referidos conjuntos para maiores conhecimentos. De autoria do vereador presidente Gleidson, coautoras Jaqueline Gouveia e Rita Monteiro. E o vereador Zé Barreto. Ainda de autoria do vereador presidente Gleidson Bezerra, expedir ofício ao senhor prefeito municipal com cópias às secretarias municipais de infraestrutura e meio ambiente e serviços públicos, solicitando atender a comunidade residente no bairro São José Frei Damião, que reivindica o seguinte: nós, moradores do bairro José Frei Damião, temos sofrido com constantes queimadas nos terrenos vazios e ou baldios, os quais têm locais propícios para este tipo de crime que podem ser acidentais ou criminosos. Os loteamentos Vila Real 2 e Solar dos Cajueiros sofrem com esta prática durante todo o ano, sendo que neste período mais seco são mais intensificadas as queimadas, que trazem vários problemas para a comunidade. As áreas verdes destes loteamentos e também a área verde do loteamento Nossa Senhora das Dores 2 tem sofrido com este crime. Esses espaços também são locais de lixo e entulhos, o que agrava ainda mais o meio ambiente. Diante do exposto, requeremos que sejam adotadas as providências ambientais, através das secretarias e autarquias competentes, o seguinte: fiscalização intensiva e corriqueira,
punição para os culpados caso seja comprovada prática criminosa, limpeza das áreas verdes, pois estas merecem todos os cuidados por parte da municipalidade, tendo em vista que são os pulmões da cidade, a autuação dos proprietários de lotes para que os mantenham limpos, cercados e ou murados, conforme determina o Código de Postura do município, e programas e ou projetos de conscientização ambiental. Anexa, encaminhamos a solicitação dos moradores daquela localidade com a justificativa. De autoria do vereador presidente Gleidson Bezerra. Coautora, a vereadora Jaqueline Gouveia. De autoria da vereadora Rita Monteiro. O envio de ofício com votos de parabéns e aplausos à equipe da Maternidade São Lucas, que participou do programa de TV Bem-Estar, digno de elogios, falando sobre o método Padovan, que melhora a qualidade de vida dos recém-nascidos. Ressaltando a vereadora Rita, que é um método amplamente aplicado no tratamento de problemas neurológicos, viável de ser aplicado e que dispensa tecnologia sofisticada, mas que exige grande trabalho e esforço de quem aplica, sendo feito através da terapia, movimentos de fisioterapia com poemas e músicas e que tem recuperado a saúde das crianças. Aproveitamos a oportunidade para convidar a equipe para fazer uso da tribuna de honra deste poder para mostrar a importância desse projeto que, sem dúvida, traz grandes benefícios promovendo saúde ou reabilitação. Requer ainda a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício à direção da Enel, ou responsável em nossa cidade pela Enel, solicitando a instalação com urgência de vários postes na rua Genário de Oliveira, por trás do Iuá Hotel, na Lagoa Seca, a fim de sanar a escuridão ali existente que está causando insegurança e medo aos pedestres e às pessoas que trafegam de veículos nessa artéria, e se trata de uma localidade que possui muitos prédios e não justifica não possuir postes de iluminação pública, que sejam fincados postes com urgência naquela via pública bastante transitável. De autoria da vereadora Rita Monteiro. Coautora, a vereadora Jaqueline, Tasso Magno, Claudiono Mota e Valmir Domingos, e também o vereador Preto Macedo, Agra, Davi, em nome da casa, a pedido de Davi Araújo e Aninha Teles. Ainda de autoria da vereadora Rita Monteiro, o envio de ofício à senhora secretária municipal de infraestrutura, em nome da casa, viu? Solicitando informações e uma resolução para a rua Coletor José Vitorino da Silva, no bairro São José, pois tomamos conhecimento de que aquela artéria consta como asfaltada e, no entanto, falta 3 quarteirões para ser concluído o asfalto. Trata-se de uma rua bastante movimentada, principalmente local, por onde passam bastantes alunos para a Escola Estadual de Educação Profissional Raimundo Saraiva Coelho. Requer urgência. Requer a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício à senhora secretária municipal de infraestrutura, Gisele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que viabilize o calçamento da rua Domingos Rodrigues Barbosa, no bairro São José. Justifica a vereadora que os moradores clamam por esse benefício há bastante tempo, pois se trata de uma artéria bastante antiga no bairro populoso e que merece a atenção dessa pasta devido à precariedade que a mesma se encontra. Por fim, requer a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando que sejam tomadas as providências com urgência com relação aos problemas existentes na rua Davi de Andrade, na Vila Três Marias, nas proximidades do número 121, considerando que foram fazer limpeza nas bocas de lobo,
e tiraram as grades de proteção e não reporam, tornando-se perigoso para os transeuntes que correm o risco de cair, além do mau cheiro que exala insuportável, que traz transtorno à comunidade. De autoria da vereadora Rita Monteiro. Coautora a vereadora Jaqueline Gouveia. Gostaria, com permissão de Vossa Excelência, que fosse em nome da casa. Em nome da casa, a pedido do vereador Valmir Domingos. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício à senhora secretária de Infraestrutura, solicitando que seja feito o calçamento na rua Manuel Soares Couto, no bairro Tiradentes. Também requer a vereadora Auricélia, da secretária de Infraestrutura, seja feito o calçamento na rua Francisca Leira, no bairro Jardim Gonzaga. Se trata de ruas de grande circulação de veículos e pessoas. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra. Coautoria, Excelência. Coautora a vereadora Rita Monteiro. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício ao senhor secretário municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, Francisco Sandoval Barreto de Alencar, parabenizando a referida secretaria pelo serviço prestado à comunidade Juazeiro do Norte, através do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, no sítio São Gonçalo, na pessoa de sua coordenadora, a Leani Pereira, da Ressurreição. A supracitada tem prestado um serviço de grande relevância e contribuição à comunidade juazeirense através do equipamento social, coordenado pela mesma, garantindo o direito ao cidadão desta cidade, pelo qual temos ouvido elogios e relatos de satisfação por parte dos usuários dos referidos serviços. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, coautora a vereadora Rita Monteiro e Claudionor Mota. Ainda de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício à SEMASP solicitando a capinação das ruas do bairro Campo Alegre nesta. Requer a vereadora Auricélia Bezerra o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando em caráter de urgência o reparo nos esgotos e bocas de lobo no bairro Frei Damião. Justifica a vereadora que a presente solicitação à reivindicação dos moradores, que devido à ausência do citado reparo, o acúmulo de lama nas ruas tem favorecido o risco de doenças. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, coautora a vereadora Rita Monteiro. De autoria do vereador Domingos Borges, não veio. De autoria do vereador Domingos Borges, subscrito pelo senhor presidente Gleidson Bezerra, remeter ofício parabenizando o pároco Cícero Leandro Juraci de Souza, a presidente da Associação do Bairro Nossa Senhora, Odete de Souza, Henrique da Job Tecidos, e a todos que se empenharam para a maravilhosa realização dos festejos da Capela da Mãe Rainha da Paróquia Menino Jesus de Praga. Esse lindo festejo, que se iniciou dia 9 do corrente e tem o seu encerramento no dia 18 de outubro, hoje reuniu centenas de famílias para rezar, se divertir e fortalecer a fé em Nossa Senhora. De autoria do vereador Domingos Borges, o autor o senhor presidente Gleidson Bezerra, Rita Monteiro, Valmir Domingos. Ainda de autoria do vereador Domingos Borges, subscrito pelo senhor presidente Gleidson, que seja expedido ofício à Secretaria de Infraestrutura com cópia para o prefeito municipal Arnon Bezerra, para que os mesmos mandem asfaltar as ruas Augusto Dias de Oliveira, Menino Jesus de Praga, ambas no Novo Juazeiro.
Ainda de autoria do vereador Domingos Borges, coautor o senhor presidente Gleidson Bezerra, o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando que mande fazer uma drenagem na rua Maria dos Santos Rodrigues, no bairro da Betolândia, próximo ao Colégio Tarsila Cruz. A referida rua, em época chuvosa, sofre um verdadeiro alagamento. O nível das águas da chuva, em alguns pontos, atinge quase 1 metro de altura, causando um verdadeiro transtorno e prejuízo para os moradores da referida rua, que há anos vem lutando para que a drenagem seja realizada, e essa luta vem sem sucesso. De autoria do senhor presidente Gleidson, de autoria do vereador Domingos Borges, coautor o senhor presidente Gleidson, também subscrito pelos vereadores Agra, Preto Macedo e Aninha Teles. Autoria, excelência. Ei, Fernando. Rita Monteiro, Aninha Agra e Preto Macedo. De autoria do vereador Demontier Agra, o envio de ofício ao Congresso Federal, parabenizando pela derrubada do veto do presidente da República, Temer, quanto ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde de endemias. Justifica o vereador Agra que são 2 categorias que merecem mais reconhecimento profissional, pois além desse reajuste nos seus vencimentos, necessitam de mais valorização, mais estrutura, e esperamos que o senhor prefeito tenha a mesma sensibilidade que o Congresso Nacional teve. De autoria do vereador Demontier Agra. Com autoria, excelência. Com a autora Rita Monteiro, o vereador Valmir Domingos. Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, o envio de ofício com votos de congratulação à Secretaria de Segurança Pública do município de Juazeiro e ao comandante da Guarda Municipal de nossa cidade, pela exemplar atuação na Câmara de Vereadores no dia 2 de outubro de 2018, ocasião em que um cidadão se alterou ao recinto dessa Casa Legislativa. Os 3 servidores da Guarda, os quais o edil não recorda os nomes, mas que podem ser identificados facilmente pela direção da Guarda. Estes homens agiram com extrema tranquilidade, educação, serenidade, mostrando profissionalismo, dando exemplo à nossa cidade e nos dando orgulho. Requer ainda que seja dado o devido conhecimento ao gabinete do senhor prefeito municipal. De autoria do vereador Agra, com a autora a vereadora Rita Monteiro. Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, o envio de ofício à Escola Manuel de Castro para o professor Raimundo Fernandes de Almeida Júnior, convidando o mestre a comparecer à Câmara de Vereadores para apresentar o projeto Parada da Leitura. Justifica o edil que, ao ver a reportagem do Sistema Verdes Mares de televisão, este edil ficou muito interessado em saber mais detalhes sobre o projeto. Ninguém melhor que o próprio autor para dar maiores esclarecimentos. Aproveitando o ensejo, que seja encaminhada uma moção de parabéns ao professor e todo o corpo docente da escola pelo empenho e dedicação voltados para a leitura de não só alunos, mas de professores e servidores. De autoria do vereador Demontier Agra, com a autora a vereadora Aninha Teles e Rita Monteiro. Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, solicitando do Demutran que construa uma lombada na Avenida Carlos Cruz, sentido rua Frei Biapim, na Avenida Virgílio Távora, por volta dos números 2202 e 2230. Justifica a Agra que veículos estão passando por esse local em alta velocidade, principalmente à noite, além de muitas motos transitando de uma roda só. Há muitas crianças e idosos nesse trecho e o que tememos é um acidente com essas pessoas. Portanto, se pede urgência nesse requerimento. De autoria do vereador Demontier Agra. Com autoria, excelência. Com a autora, a vereadora Jaqueline Rita Monteiro, também o vereador presidente Gleidson Bezerra. E Aninha Teles.
Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, seja encaminhado ofício à Secretaria de Infraestrutura, agradecendo a velocidade com que o requerimento da Avenida do Parque Ecológico fora atendida, pois hoje foi visto por esse vereador trabalhadores no local fazendo os consertos necessários. Porém, pedimos também, no mesmo ofício, que a secretária veja a questão do Parque Antônio Vieira, pois ainda não foi feito nada por aquele bairro em relação a calçamento e asfaltamento, de autoria do vereador Demontier Agra. Com autoria, excelência. Jaqueline Gouveia e a vereadora Rita Monteiro. E o vereador Zé Barreto. E o vereador Zé Barreto. De autoria do vereador Davi Araújo, de autoria do vereador Demontier Agra, que de autoria do vereador Davi Araújo, expedir ofício à senhora secretária de Infraestrutura, Gisele Bezerra de Menezes, solicitando a recuperação urgente do calçamento da rua Genário de Oliveira, nas proximidades do número 836, que se encontra em péssimo estado de conservação e de tráfego, de autoria do vereador Davi Araújo. Coautora a vereadora Jaqueline Gouveia. De autoria do vereador Agra, que a presente sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Francisco Alves Feitosa, ocorrido hoje. O mesmo era tio da prima da esposa do vereador Dâmia de Firmino, senhor presidente. Francisco Alves Feitosa. Esse é da rua Genário Oliveira. Esse é um minuto de silêncio, é porque ele me deu só o nome. Francisco Alves Feitosa, de autoria do vereador Demontier Agra, também em nome da casa, a pedido do vereador Darlan Lobo, que é coautor, e Gleidson Bezerra. Requerimento de autoria do vereador Tasso Magno. Sejam remetidos ofícios para o senhor prefeito municipal, senhora secretária de Infraestrutura, secretário do Meio Ambiente e empresa MXM. Ao primeiro, solicitando o recapeamento da totalidade da rua José Xavier de Oliveira, no bairro Pirajá, a qual encontra-se com muitos desníveis e buracos, atrapalhando o trânsito local e a passagem dos moradores. Ademais, ao segundo e ao terceiro, os moradores solicitam com urgência a podação das árvores da rua supracitada. Estas se apresentam com galhos extensos que já atingem alta tensão de energia, sendo risco para a população. Ainda de autoria do vereador Tasso Magno, sejam remetidos ofícios à senhora secretária de Infraestrutura e CAGES, requerendo que seja consertado o vazamento que ocorre há vários dias no cruzamento entre as ruas Otávio Aires e José Xavier de Oliveira. O local encontra-se alagado. Nesses termos, pede deferimento o vereador Tasso, que é encaminhado pelos assessores parlamentares Lanús Oliveira, Adimo Wesley Lopes de Araújo, João Paulo Nunes e Josimara Pessoa. Também se encontra na mesa, senhor presidente, os requerimentos feitos pelo vereador Darlan Lobo na sessão passada, no qual solicita a audiência pública, que já foi designada por Vossa Excelência para o dia 7 de novembro, às 9 horas, no plenário na sede da Câmara Municipal, para tratar sobre o projeto de Vossa Excelência, sobre os lotes e loteamentos também. O projeto que solicita audiência pública da sessão passada, e bem como o requerimento de autoria de Vossa Excelência, vereador presidente Gleidson Bezerra, que solicita o encaminhamento de tomada de contas especial junto à Secretaria Municipal de Educação do município de Juazeiro do Norte,
para que o Tribunal de Contas do Estado possa fazer a devida fiscalização nas contas daquela secretaria, saber da origem da aquisição dos livros didáticos que envolvem matérias referentes à ideologia de gênero. Obviamente que o Ministério Público Estadual ingresse com competente ação de improbidade administrativa pelos gestores. De autoria do vereador presidente Gleidson Bezerra. Pergunto se os requerimentos são objeto de deliberação. Questão de ordem, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Adalto Araújo. Eu gostaria que, diante do que nós recebemos hoje aqui do Ministério Público, e uma reunião com todos os vereadores no dia 26 de outubro, para tratar ainda do livros que estão aí, o aprendizagem, no qual está sendo intitulado Cultura de Paz, e como também tem uma ata de audiência que pede para essa casa se manifestar em relação ao tema, e como também o município. Como ainda está indefinido essas questões, senhor presidente, eu gostaria de colocar em destaque o requerimento de Vossa Excelência, no qual pede que seja aberto um inquérito sobre, pede improbidade também administrativa pelos gestores. Então, eu queria botar em destaque o requerimento de Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem para o vereador Davi Araújo. Registrar aqui a presença do Colégio Tarsila Cruz e da diretora, dos alunos do Colégio Tarsila Cruz, da diretora Cláudia, que está aqui presente. Parabenizar a Escola Tarsila Cruz. Pois não, Excelência, eu gostaria de também, em nome de toda a Câmara de Vereadores, agradecer a presença dos alunos da Escola Tarsila Cruz e dizer que é sempre uma honra poder recebê-los aqui na Casa Legislativa. Juntamente com a professora Cláudia, sejam todos sempre bem-vindos. Obrigado pela presença. Bem, Excelência, questão de ordem também, o vereador Demonte Agra também agradece aí a presença dos alunos aí do Tarsila Cruz, né? Infelizmente não podem ficar até o final, mas já deu para fazer essa visita aqui e conhecer nossa Câmara aqui. Convoco os senhores vereadores a fim de apreciar o pedido do vereador Adalto Araújo com relação a um requerimento de minha autoria na sessão passada. E tendo em vista que o vereador Adalto Araújo afirma que nós temos uma reunião a qual diz o seguinte: pois não, Excelência, cumprimentando através do presente com base nos artigos tais e tais, vem convidar todos os vereadores para a reunião designada a acontecer no dia 26 de outubro, às 13 horas, nesta unidade ministerial, a fim de tratar sobre a notícia de fato número 57, que tem por objetivo averiguar a utilização do livro intitulado Cultura de Paz, Aprendizagem Socioemocional, o qual estaria sendo utilizado em tese na Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte. Portanto, o promotor de justiça convida todos os vereadores para uma reunião no dia 26. Hoje, portanto, dia 18 seria a próxima sexta-feira ainda. E aqui nós temos em mãos o requerimento, conforme foi lido pela secretária executiva, que versa sobre os pedidos feitos pelos cidadãos que aqui estiveram na última sessão ordinária, o senhor João Paulo e o senhor Márcio Silva, que eles pedem um encaminhamento ao Ministério Público para averiguar possível crime de improbidade administrativa pela aquisição dos tais livros, tendo em vista o descumprimento da lei vigente. Bem como eu pedi que fosse feito uma tomada de contas especial junto à Secretaria Municipal de Educação, notadamente em relação à aquisição desses livros,
porque se o prejuízo já estaria sendo verificado depois que foi adquirido, livros que não são didáticos, vale salientar, e que foi feita uma compra na ordem de R$900 mil, e que, portanto, o Tribunal de Contas deveria averiguar essa aquisição. Convoco os vereadores presentes à sessão. Falta algum vereador? É preferível a gente deixar esse requerimento para ser votado na próxima terça-feira, uma vez que o vereador Adalto Araújo pede o destaque, para que a gente possa apreciar com a casa cheia. Porque na última sessão todos os vereadores foram coautores do que foi pedido pelos cidadãos. Certo? Então eu, na condição de autor do requerimento, retiro o requerimento para ser apreciado na próxima sessão. Afinal de contas, o requerimento é de minha autoria. Pergunto se os demais requerimentos são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem de direito? Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Passa a palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os presentes, a imprensa falada, escrita, televisionada, aos alunos das escolas que acabaram de sair, da Tarsila Cruz de Alencar e na direção da Cláudia Roberta. Senhor presidente, o meu ofício hoje, o meu requerimento verbal hoje é para o presidente do Congresso Nacional, que nós acabamos de ver hoje pela manhã ou de madrugada, que os deputados e senadores, eu passaria só para ler aqui um pouco da redação e da matéria, senhor presidente. Os deputados e senadores reunidos na sessão conjunta do Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 17, decidiram derrubar o veto 32/2018 do presidente Michel Temer ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Assim voltará a valer a remuneração nacional da categoria prevista na medida provisória MP 827/2018, aprovada em julho pelo Congresso. A matéria segue para promulgação. Pela MP, os agentes receberão 1.250 a partir de 2019, 1.400 em 2020 e 1.550 em 2021. O presidente da República sancionou a nova regulamentação e tal. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe o mais urgente possível ao senador, presidente do Congresso Nacional, que aqui foi a reunião do Congresso, foi a Câmara e o Senado que tomou essa decisão de derrubar o veto do presidente da República, concedendo esses benefícios aos agentes de saúde e aos de endemias. Então, senhor presidente, solicitaria de Vossa Excelência o mais breve possível o envio ao gabinete do presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, senador Eunício Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço permissão Pois não, para ser Excelência, coautor do requerimento de Vossa Excelência. Passa a palavra para o vereador Claudionor Mota. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Pois não, Excelência. Senhor presidente, o ano passado eu bati nessa tecla, sempre venho batendo nela, falando, e vou começar a falar agora, mês de outubro, né? Já estamos quase no final de outubro. Sobre o canal lá que divide o bairro Salesiano,
ali começa no Curtume Santo Agostinho, vai até o Anel Viário. Aquele canal ali todo ano, todo inverno, antes da quadra invernosa, eu alerto aqui na Câmara Municipal para que faça o serviço de limpeza do canal, mas parece que a gente fala, eu não sei o que acontece, que eles não atendem. O ano passado, aliás, esse ano, nós tivemos uma cratera aberta ali na Rua das Dores, na ponta, perto da Rua das Dores, que quase engolia uma casa, que a imprensa esteve lá e presenciou. Tivemos outra cratera aberta na Rua São José, também devido ao canal, porque esse canal ele represa lá embaixo, o canal não tem mais profundidade, está todo encoberto por lixo, muito mato, árvore crescida dentro do canal. E eu estou começando a dar meu alerta da agora. Se Juazeiro hoje, nós não estamos no período de inverno, der uma chuva de 20 milímetros, vai alagar para cima e vai estourar muita cratera para cima, porque do Curtume para cima, aquele canal ele é todo coberto e não aguenta a vazão da água voltando, né? E falando do mesmo assunto, onde foi aberta a cratera na Rua das Dores, entupiram lá tudo, botaram toda o material, mas não terminaram. Está lá, não fizeram o calçamento, está a pissarra lá, o lamaçal, e eu sempre pedindo aqui para fazer o calçamento. Volta a velha questão da ponte. Falei com o prefeito mandou que o federal fosse, ele foi, fez a parte dele. Botou as manilhas, a água está escoando para dentro do canal, só que botaram areia para o calçamento, fizeram a limpeza do local, os carroceiros voltaram a colocar, está lá a sujeira toda nova, até a areia que eles colocaram para começar o calçamento está perdida, porque não fizeram o calçamento. Então o requerimento, eu quero que seja enviado ofício com urgência para a Secretaria de Obra, para que faça a limpeza daquele canal, termine a ponte, que eu tanto peço aqui, para que libere a passagem de veículo naquela ponte e termine também lá o calçamento onde foi aberta a cratera na Rua das Dores. Muito obrigado, senhor presidente. Autoria, excelência. Em nome da casa, a pedido do vereador Demonte Agra, Gleidson Bezerra. Passo a palavra para a vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, o meu requerimento vai para a secretária de Saúde. Estou sendo procurada por várias pessoas reclamando a respeito dos exames de endoscopia. Esses exames já estão lá para ser marcados e até há muito tempo, e infelizmente não tem uma resposta. E as pessoas precisam fazer esse exame. Então, eu gostaria de solicitar à senhora secretária que agilize esses exames que as pessoas estão precisando para fazer os seus tratamentos. Uma pessoa hoje me procurou, senhor presidente, que está com problema sério no estômago e vários dias esse exame, aliás, mais de um mês, esse exame se encontra na secretaria e não tem nenhum resultado. Então, eu gostaria que ela desse uma resposta e com brevidade possível. Obrigada. Pois não, excelência. Passar a palavra, peço permissão para ser coautor. Passar a palavra para a vereadora Auricélia Bezerra. Permissão para pronunciar sentada, senhor presidente. Pois não, excelência. O requerimento dessa tarde é para o prefeito e a secretária de Infraestrutura para ver a possibilidade de fazer um mercado no bairro Campo Alegre. Eu estive lá e vi a necessidade, senhor presidente, é muito grande. O pessoal sai de pé de lá para vir para o mercado Pirajá. Então é um bairro que é muito carente, mas já está tendo desenvolvimento. E eu gostaria que o prefeito visse essa possibilidade de fazer um mercado para atender as pessoas daquele bairro. Muito obrigado, senhor presidente. Com autoria, excelência. Pois não, excelência. Passo a palavra para o vereador Demonte Agra. Excelência, boa tarde a todos. Boa tarde. Um mês atrás, a gente fez o requerimento aqui a respeito da Praça Industrial Aderson Borges de Carvalho, conhecida Pracinha da Alegria, pedindo providências, uma agilidade maior para a reforma daquela praça.
Vi até uma reportagem no site Miséria, também cobrando, né, a conclusão dessa reforma. Agradecer até a imprensa também, que ajuda também aqui a nós vereadores a cobrar do Poder Executivo. E aproximadamente 6 meses faz que aquela praça está em reforma. Agora isso para trocar o banco, pintar o meio-fio e fazer algum reparo no piso. 6 meses. Prejudicando comerciantes, quem vende sua água de coco, seu refrigerante, pessoas que faziam caminhadas ali, faziam esporte, que tinha lá alguns equipamentos. E a gente fica a pensar o que é que está faltando para terminar essa obra, essa reforma, que nenhuma obra é. A gente fica até pensando no livro de Maquiavel, né, O Príncipe, quando diz que as coisas boas têm que ser feitas aos poucos. Eu acho que o prefeito leu esse livro e está fazendo as coisas boas aos poucos. Porque é uma coisa tão simples que poderia ser feita, Zé Barreto, uma coisa bem rápida para entregar logo à comunidade. Fica essa morosidade, esse marasmo, e só quem perde é o povo de Juazeiro, excelência. A gente pede que mande um ofício para o senhor prefeito que agilize, que tem pessoas sendo prejudicadas ali, não só do bairro Novo Juazeiro, mas de toda a redondeza ali, que ali vai fazer seu exercício e vender suas mercadorias para ter seu sustento, excelência. Obrigado. Coautoria, excelência. Questão de ordem, senhor Presidente, presidente. excelência, permissão para ser coautor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para o vereador Zé Barreto. O vereador Zé Barreto foi citado, o artigo, né, do regimento. Eu queria, senhor presidente, parabenizar o vereador Demontier pela bela entrevista que foi dada hoje, a meio-dia, no jornal da Rádio Progresso. Eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem de parabenizar. Mas muitos mais fatos, vereador, ainda tem. Eu tentei, fugindo um pouquinho, senhor presidente, da palavra do vereador. Na sessão passada, eu tentei ainda me manifestar sobre a questão que estava sendo discutida pela casa. O vereador Capitão Vieira, por um esquecimento, não deu, o tempo dele se expirou, e o presidente achou por bem não prorrogar, porque já tinha várias pessoas inscritas, inclusive Vossa Excelência, mas muito mais fatos, vídeos e áudios, nobre vereador, tem sobre as cartilhas. E eu, no momento oportuno, apesar da Comissão de Educação não ter sido convidada e tal, e coisa e tal, e eu não estou aqui me chateando por causa disso não, porque a Comissão de Educação, ela foi eleita pelos líderes da Câmara. Os líderes têm seus liderados, e os líderes e os liderados elegeram as comissões, tanto a minha, como do vereador Davi, como da do vereador Darlan, e os demais vereadores que são presidente de comissão permanente. Então, eu lhe parabenizo, e no momento oportuno ainda, eu acredito que nessas próximas sessões algo eu ainda irei mostrar. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, vereador, pela parte. Pois não, excelência, fica feito o registro. E dando continuidade aos requerimentos verbais, eu passo a palavra para a vereadora vereador Davi Araújo. Presidente, permissão para me pronunciar sentado? Pois não, excelência. Presidente, já faz 8 meses que eu estou sendo procurado pelo pessoal do esporte profissional em Juazeiro, presidente do Guarani, do Campo Grande e Casa, a respeito, presidente, do repasse dos clubes profissionais. A última vez que saiu um repasse do município, presidente, já vai fazer 1 ano e 2 meses. Está chegando aí agora o Campeonato Cearense. O Guarani não vai colocar time, que é o único time que está em primeira divisão no Cariri, porque não tem recurso para manter o time na primeira divisão. E a conversa que tem na Secretaria de Esporte é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas estão derrubando ali o muro do ginásio todo e reformando. Aí não tem dinheiro para o esporte. O esporte amador, como o senhor sabe, a gente briga pela essa causa, recebeu uma parcela e está aí. Já está com mais ou menos 6 meses que vem sofrendo
aonde sobrevende ajuda de um bingo, de outra coisa. E o profissional, presidente, já dispensou todos os jogadores, está fechado a porta do Guarani, o Campo Grande, Soares está arrastando nas costas e não tem condição de colocar esses times. Vai parar também, que não aguenta, vai parar, começou ontem, já vai parar, porque também não aguenta sem recurso. O repasse não sai. A Secretaria de Esporte, quando vão lá, era um convênio, agora é um chamamento público. A subsecretária de Esporte colocando dificuldade, ela é advogada contra o Guarani em algumas causas, ela não tem um pingo de interesse de resolver, que é a esposa do Márcio Alain, advogada subsecretária de Esporte, e me procuraram ontem, que não aguenta mais, que não tem os jogadores colocando na justiça. Muitos pais de família de jogadores que estão passando necessidade, não receberam o pagamento ainda do cearense do ano passado, desse ano, que terminou já tem 4 meses. Por isso, presidente, o meu requerimento hoje vai para o secretário de Esporte, para o senhor prefeito, principalmente o secretário Evaldo, que diz que não paga, que não tem dinheiro para o esporte de Juazeiro, e que seja tomada as providências, presidente. Que os clubes estão nessa... Esse ano o Guarani não participa mais de nenhum evento. E o ano que vem o Guarani não coloca o time na primeira divisão do cearense, que não tem recurso. Para sofrer, para ficar igual tão endividado aí, o presidente disse que vai renunciar ao cargo, porque não aguenta mais, presidente. Esse é o meu requerimento da tarde de hoje. Senhor presidente, com a permissão do vereador Davi, com a permissão do vereador Davi, eu queria ser coautor também desse requerimento oficial, senhor presidente. Com coautoria do vereador Zé Barreto, do vereador Darlan Lobo, Gleidson Bezerra, da Monteagra. E se já encerrou as inscrições para requerimento? A vereadora Jaqueline, e eu vou fazer requerimento verbal também. O senhor quer fazer requerimento? Eu sei que Vossa Excelência abriu um espaço aí. No mesmo requerimento do vereador Davi, como os requerimentos chegam lá e a maioria só fazem rasgar mesmo, que fosse formada uma comissão, que tem uma comissão de esporte, tem na casa, não. Permanente não. Permanente não, né? Que Vossa Excelência forma uma comissão, já com o vereador Davi e mais 2 ou 3 vereadores, que vai em loco lá na Secretaria de Esporte e em Evaldo, que Evaldo mostra as planilhas, onde é que está aplicando esse dinheiro, que tem verba destinada para o esporte, aonde é que está aplicando esse dinheiro e não está pagando aos times, como também fui procurado por várias pessoas que estão sendo prejudicadas. Então, Vossa Excelência, do poder do presidente, forma essa comissão que possa ir logo amanhã, 9 horas da manhã, na Secretaria de Esporte, e ao secretário Evaldo saber onde é que ele explique e mostre logo as planilhas, onde é que ele está colocando esse dinheiro, ao invés de estar pagando aos times amadores. Obrigado, presidente. Pois não, excelência. Fica feito o acréscimo, será posto em deliberação dentro de instância. Por enquanto, eu passo a palavra para a vereadora Jaqueline Gouveia. Permissão para pronunciar sentada, excelência. Pois não, excelência. Excelência, nesses últimos dias eu tenho recebido muitas denúncias de maus tratos a animais dentro de residências pelos seus próprios donos. Alguns casos são pessoas que realmente têm distúrbios, mas outros casos são pessoas que realmente são perigosas e agressivas até à própria sociedade, e que a gente tem que ir acompanhado da polícia para averiguar esses casos. E foi falando aqui em polícia que eu quero enviar um ofício de parabéns ao 2º Batalhão, ao comandante do 2º Batalhão, e em nome do soldado Canuto, do soldado Luiz Carlos e o cabo Alves, por ter nos acompanhados em algum desses casos, ter nos ajudado, porque é perigoso a gente chegar numa residência com uma pessoa agressiva, que desconta, acho que, seus problemas, suas frustrações no animal, e geralmente essas pessoas são covardes e são agressivas também com mulheres. Então eu quero que seja enviado um ofício a esses 3 policiais, parabenizando pelo ato heróico dele, por ter nos acompanhado e averiguar a denúncia e resgatando o animal. Obrigado. A permissão da vereadora. Coautor, excelência. Seria coautor. Coautoria. Encerradas as inscrições para os requerimentos verbais, eu também peço licença a vossas excelências para fazer um requerimento aqui da mesa diretora, no seguinte sentido.
eu fui procurado por um cidadão que tem 2 filhos gêmeos, que eles necessitam de uma alimentação especial, de um leite de nome Aptamil Pro Expert. Isso é para as crianças que têm intolerância à lactose. E também fui procurado por outro cidadão, que é parente de uma pessoa de nome Gabriel, que mora lá na Vila Nova, que esse cidadão também recebe alimentação enteral. Pessoa que não tem nenhuma mobilidade e, portanto, se alimenta através de uma sonda. E fui procurado também por outras pessoas, inclusive uma lá do sítio São Gonçalo, que também precisa dessa alimentação enteral. Ou seja, são vários casos de pessoas que estão precisando da alimentação especial e não estão encontrando aqui na farmácia do município. Pesquisando sobre esse assunto, vereador Darlan, eu vi que houve uma licitação número 14/2018 da Secretaria de Saúde, exatamente que versava sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de alimentação e nutrição especial daqui de Juazeiro do Norte. E que, de acordo com o portal da Transparência, a empresa Arte Médica venceu essa licitação, cujo contrato na ordem de R$ 3.075.805. Empenhado em 2018, nós temos o valor de R$ 611.151,44. Porém, desses 611 mil, só foi paga a quantia de R$ 184.850,30. Portanto, presume-se, de acordo com os dados que eu extraí até a data de hoje, dia 18/10, que falta a Prefeitura pagar R$ 427.300,14. Pode ser que esse seja o problema, esse débito, essa inadimplência, para o não fornecimento dessa alimentação enteral. Mas eu estou na base apenas de conjecturas, porque na prática, o que eu posso afirmar a vossas excelências, é que procurei o setor competente da Secretaria de Saúde e fui informado que, de fato, essa alimentação não está sendo distribuída, porque está em falta, por problemas junto a essa empresa que fornece esses alimentos. E antes que alguém possa até dizer que a gente está sendo precipitado ou está tratando do tema apressado demais, isso aqui versa de forma muito célere, né, vereador Zé Barreto? De forma muito célere. Isso aqui versa sobre alimento. É comida que tem que ser dada todos os dias. O cidadão que eu citei o nome, Gabriel, disse que a família dele, lógico que ele não se pronuncia, ele não se comunica. Os familiares deles disseram que, de acordo com os médicos, ele tem que receber 2 caixas de um leite especial por mês. E há mais de um ano ele vinha recebendo só 1 caixa. E agora, há mais de 2 meses, nenhuma caixa. Como é que essas pessoas vão ficar sem esse alimento? Nem que seja por um dia, imagine por mais de 2 meses. Portanto, minha gente, o caso aqui é de extrema urgência. Eu recebi essa mensagem de WhatsApp no dia 12. Então, nada soldado vereador Zé Barreto foi correndo atrás, me informando, sabendo quando vai sair o alimento. E a promessa era de que sairia hoje ou amanhã ou na próxima semana. Informações desencontradas e o alimento não saiu. Então, diante dessa circunstância, a gente quer apelar aqui até pela questão de humanidade. Isso aqui é questão de humanidade. São pessoas que não podem nem trabalhar, se locomover para conseguir o seu próprio sustento. Que a Prefeitura adote providências urgentes, a Secretaria de Saúde adote providências urgentes no sentido de fornecer essa alimentação. E mais ainda, como eu disse aos senhores que eu não sei se a empresa, de fato, está deixando de fornecer por falta de pagamento ou não, porque aqui se constata um débito de R$400 mil, eu convoco o representante dessa empresa, através do meu requerimento, para vir aqui à tribuna de honra da casa, explicar por que é que não está fornecendo esses alimentos a essas pessoas.
Essas pessoas que estão sofrendo, obviamente, com essa falta. Se for falta de dinheiro, se for falta de pagamento, vou perguntar de novo para onde foi o dinheiro que era destinado ao pagamento desse tipo de alimentação integral aqui na nossa cidade. Isso aqui é uma desumanidade. Eis o meu requerimento que eu coloco à apreciação de Vossas Excelências. Senhor presidente, Qual autoria, Excelência? Peço permissão para ser coautor do requerimento de Vossa Excelência. Com a autoria do vereador Valmir da Monteiro, Tasso Magno, Jaqueline Gouveia. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me encaminhasse esses documentos para mim. O nome dos medicamentos. Pois não, Excelência. Desde já dizer ao senhor que a empresa que venceu, deixar já registrado, ela é responsável para fornecer os alimentos fórmula láctea infantil moderada em pó, lata com mínimo 400 gramas, fórmula infantil em pó semi-elementar, lactentes de 400 gramas, fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite hidrolisada, leite para quem tem intolerância à lactose, fórmula de aminoácidos livres, nutricionalmente completa, fórmula de aminoácidos livres complementar em pó, dieta enteral polimérica líquida com densidade calórica de 1,5, dieta enteral polimérica líquida com densidade calórica, dieta enteral oligomérica, normocalórica, baixo teor de lipídios, suplemento líquido para cicatrização de úlceras por pressão, suplemento nutricional completo em pó para dieta enteral e oral, dieta enteral em pó polimérica e suplemento alimentar nutricional líquido hipercalórico. Senhor presidente. Então são todos alimentos que são imprescindíveis para a vida dessas pessoas que estão sendo negados aos cidadãos juazeirenses há mais de 2 meses. Com a palavra a vereadora Auricélia, em seguida a vereadora Rita. Eu gostaria também uma cópia desse documento aí, senhor presidente. Pois não, Excelência, eu vou dar uma cópia a Vossas Excelências e apenas para repetir o nome do cidadão, caso o município, já que eu estou conversando com o líder do prefeito, pode ser que, não sei que isso é atribuição do vereador. Isso não é atribuição do vereador, isso é atribuição da secretaria, portanto nós estamos cobrando. Mas caso os senhores consigam cobrar também junto conosco o leite, nome fantasia que tem aqui é o Aptamil Pro Expert. Portanto, eis o requerimento e junto com os demais requerimentos verbais, pergunto se são objeto de deliberação. Encaminho a quem de direito. Reafirmando que o cidadão da empresa foi convocado e que se expeça o documento necessário para ele vir aqui prestar esclarecimentos à Câmara dos Vereadores. Você tem algum projeto dando entrada na casa? Autoriza a leitura. O projeto de lei de indicação de autoria do vereador Claudionor Mota, coautor o vereador Demontier Agra, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de Zona Azul para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos no município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Artigo 1º. Fica isento do pagamento da taxa de Zona Azul os idosos e portadores de deficiência física, desde que proprietários de veículos automotores devidamente registrados junto ao órgão de trânsito e portadores de credencial de estacionamento para vagas exclusivas no município de Juazeiro do Norte pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, SEDEST. Parágrafo único. Fica vedada a utilização das referidas vagas para fins comerciais e empresariais. Artigo 2º. Será expedido um cartão de isenção de uso pessoal intransferível mediante prévio cadastramento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, SEDEST, que fará constar esta lei. Artigo 3º. Os critérios para emissão do cartão de isenção serão definidos pela autoridade competente da SEDEST. 4. O cartão deverá conter os seguintes dados: características do veículo, número de identificação da pessoa que obterá o benefício, validade do cartão e órgão expedidor, dentre outros que se fizerem necessários. Artigo 5. Os beneficiários, além dos demais itens acima descritos, deverão respeitar os seguintes aspectos. Primeiro, a permanência de estacionamento do veículo deverá ser no máximo de 2 horas. 2.
O cartão de isento deverá estar obrigatoriamente ficar sobre o painel do veículo ou em local visível o cartão de estacionamento para efeito de fiscalização. 3. A permanência do condutor ou de outra pessoa no interior do veículo não desobriga o uso do cartão. Artigo 6. Em caso de uso indevido do cartão, serão aplicadas as seguintes sanções administrativas. Primeiro, suspensão pelo período de 1 ano de isenção descrita no artigo 1º. 2. No caso de reincidência, a perda do direito de isenção. Artigo 7. Para requerer o presente benefício, o interessado deve procurar a SEDEST apresentando original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, laudo médico atestando o tipo de deficiência, assinado por profissional e unidade de saúde pública, exigência específica para pessoas portadoras de deficiência, licenciamento do veículo, comprovante de residência. Esta lei entrará em vigor, será regulamentada, se necessário, pelo Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. De autoria do vereador Claudionor Mota e coautor o vereador Demontier Agra. Também coautora a vereadora Jaqueline Auricélia, Valmir Domingos e Rita Monteiro. Excelência, só um parênteses. Para reforçar também o nosso projeto, a gente vai ter que acrescentar, vereador Claudionor, a questão digamos assim, da preferência também de estacionamentos, né, do idoso e do portador de necessidade, porque tem aquelas vagas predestinadas para eles, mas qualquer local já tem aí, então tá ok, porque realmente faz sentido, né, qualquer local, que aí tem um idoso que quer ir para uma loja, aí só tem estacionamento para ele lá no outro quarteirão, quer dizer, ele tem que parar o carro lá do outro lado, voltar para depois voltar para o seu veículo. Então, a lei também não é só a gratuidade, né, gente? É a questão da mobilidade, a questão da acessibilidade para essas pessoas que são as que mais têm dificuldade de se locomover aqui, já numa cidade também como Juazeiro, né, que já é dificultosa pelo trânsito, pelas calçadas, enfim. Projeto de lei de autoria do vereador Valmir Domingos estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura de eventos musicais que contem com financiamento público municipal. Artigo 1º. É obrigatória a oferta de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contam com financiamento público municipal. Parágrafo único. Equipara-se ao financiamento público para fins dessa lei toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza. É mandado do Poder Público Municipal destinado à realização do evento principal. Artigo 2º. Consideram-se grupos, bandas, cantores e instrumentistas locais aqueles residentes no município. No caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de integrantes que no município tenham sua residência. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser regulamentada por decreto municipal com a justificativa em anexo, projeto de lei de autoria do vereador Valmir Domingos da Silva. Projeto de lei de autoria do vereador Valmir Domingos da Silva dispõe sobre tornar obrigatório a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Artigo 1º. É obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas para fins de combate ao uso de substâncias alucinógenas ou entorpecentes na abertura de todos os shows artísticos e eventos culturais com aglomeração de público no município.
Parágrafo 1º. Entende-se por eventos culturais as sessões de cinema, shows musicais, teatrais e de dança, bem como outros acontecimentos similares. Parágrafo 2º. Os vídeos de que trata o caput deste artigo deverão ter duração de no mínimo 1 minuto para exibição em cinemas e 2 minutos para os demais eventos. Parágrafo 3º. A projeção dos vídeos educativos deverá ser feita em telas capazes de permitir a visualização de seu conteúdo por todo o público do local onde se realizará o show ou evento cultural. Parágrafo 4º. A exibição dos vídeos será facultativa para shows artísticos com público abaixo de 1.000 pessoas. Artigo 2º. A criação dos vídeos educativos será de responsabilidade do Poder Executivo e disponibilizado para download no site oficial do município. Artigo 3º. As informações a serem vinculadas nos vídeos educativos de que trata a presente lei deverão abordar os seguintes temas, dentre outros: 1. Consequência do uso de drogas lícitas e ilícitas. 2. O uso indevido de medicamento. 3. Drogas e sua relação próxima com a violência, prostituição e acidentes. 4. Os dependentes de drogas e suas chances de recuperação. 5. A participação da família e da comunidade. Artigo 5º. O descumprimento do disposto na presente lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Para as empresas administradoras de cinema, multa no valor de 100 UF, Unidade Fiscal de Referência do município de Juazeiro do Norte, Ceará, por sessão de filme exibida sem um vídeo educativo. 3. Para os produtores de shows e demais eventos culturais, multa de 500 UFIs, aplicada em dobro em caso de reincidência, e após a terceira infração, cassação da licença de funcionamento e proibição de realizar eventos pelo prazo de 1 ano. O chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, revogada as disposições em contrário, com a justificativa em anexo, projeto de lei de autoria do vereador Valmir Domingos da Silva. Ainda do vereador Valmir Domingos da Silva, projeto de lei que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Artigo 1º. Qualquer cerimonial de inauguração e entrega de obra pública municipal deve ser precedido do efetivo desenvolvimento regular das atividades, fins a que se destinam ou a fruição da utilidade. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, obra pública municipal é toda construção, reforma e ampliação custeada total ou parcialmente pelo Poder Público Municipal. Artigo 2º. Consideram-se obras impossibilitadas de atender a população de imediato as 1. Inacabadas, aquelas que não estejam aptas a entrar em funcionamento por não preencherem as exigências legais, e 2. Não possam ser usufruídas de imediato pela população, aquelas que, embora concluídas, possuam pendências para atender a população, como ausência do número mínimo de profissionais para a prestação de serviço, falta de material de uso cotidiano indispensável ou equipamento imprescindível ao atendimento dos cidadãos. Artigo 3º. As obras municipais que, embora não estejam concluídas totalmente, mas que possam ser usufruídas parcialmente pelos cidadãos, poderão ser entregues à população, vedado qualquer ato solene ou cerimonial para entrega do equipamento público. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com a justificativa em anexo do vereador autor Valmir Domingos da Silva. Qual autoria, excelência? Com a autora vereadora Rita Monteiro. Só questão de ordem, senhor presidente. Esse projeto é importantíssimo. Nós temos a questão da Praça Padre Cícero. Foi inaugurada e não foi concluída. Tem umas coisas ainda que já foram cobradas, que continuam do mesmo jeito. É bom depois, se o presidente formar até uma comissão e tentar resolver isso.
procurar essa firma, essa empresa, que tem algumas coisas que não foram concluídas na Praça Padre Cícero. Pois não, Excelência. Pergunto se os projetos são objeto de deliberação. Encaminham às comissões competentes. Pergunto se tem algum projeto sendo devolvido das comissões. Pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Grande expediente, né? E a comissão que o vereador... Aberto o grande expediente, o vereador está. Convoco os senhores vereadores a ocuparem seus assentos a fim de dar encaminhamento ao requerimento do vereador Darlan Lobo, que solicitou a formação de uma comissão, foi aprovado e por um lapso meu não a formei de imediato. Portanto, fica formada a comissão composta pelos vereadores. O vereador de Monteagra já me disse que tinha interesse, o vereador Davi, que foi o autor do requerimento anexado pelo vereador. O vereador Valmir Domingos, agradeço, vereador, pela sua disponibilidade. Comissão formada, portanto, pelos vereadores Davi, Araújo, de Monteagra e Valmir Domingos. Agora sim, no grande expediente, pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Não, senhor presidente, nenhuma inscrição. Horário. Pelos 5 minutos, sim, não, os senhores podem deliberar qual o melhor horário que vocês devem se reunir para diligenciar em torno do que foi solicitado pelo vereador Darlan. E ainda no grande expediente, vereador Darlan, apenas para comunicar a Vossa Excelência que foi formada a comissão composta pelo vereador Davi Araújo, de Monteagra e Valmir Domingos. Naturalmente, como de praxe, que todos os demais vereadores sintam-se convidados a comparecer às reuniões que porventura venham a ocorrer. Se eu tiver o tempo, eu vou dar uma passadinha lá para... Pois não, Excelência. Ainda no grande expediente, pergunto se tem algum vereador que gostaria de se pronunciar pelos 5 minutos. Eu gostaria, senhor presidente, olhando aqui o jornal Folha da Manhã, eu quero até parabenizar o juiz Fabrício de Lima Borges, 16ª Vara Federal, né, que diz que atendendo a ação civil pública movida pelo Ministério Público, determinou anteontem que para suspender a exploração de serviço do estacionamento do aeroporto. Eu quero aqui parabenizar por essa atitude. Pois não, Excelência, muito bem lembrado. Passo a palavra para o vereador Zé Barreto, pelos 5 minutos. Senhor presidente, eu queria, nesses meus 5 minutos, que com certeza vai ser uns 3 ou 2, eu só comunicar a Vossa Excelência, a mesa e a casa, que foi formada uma comissão, se eu me falha a memória, numas 4 sessões anteriores a esta, para que fosse ao lixão. E eu fui o proponente do requerimento e solicitei uma comissão. Tinha vontade, queria que fosse no outro dia, mas as manifestações era que na sexta-feira era feriado. Deixamos para segunda-feira. Só que na segunda-feira eu cheguei aqui às 9 horas, conforme combinado. Esperei 35 minutos na secretaria da casa com a companheira, a grande baluarte da casa, a nossa companheira Expedita, e ela ainda enviou uma mensagem via WhatsApp para aqueles que se manifestaram de vir para a gente ir ao lixão, e nenhum compareceu. Então, senhor presidente, eu queria só fazer esse encaminhamento, só esse esclarecimento, não é nem encaminhamento, de que a comissão formada, solicitante, esteve aqui, mas não compareceram. Obrigado, senhor presidente. Encerradas as inscrições no grande expediente, eu, até em respeito ao treinador do time do Campo Grande Futsal, que aqui veio, inclusive pedir a ajuda dos vereadores, eu quero deixar registrado o meu repúdio à administração, que nós fizemos um requerimento daqui que a gente vai escrever o ofício para mandar para a secretaria, vai chegar o dia da partida. E hoje eu ouvi o professor Gilberto Alves no jornal de João Hilário, o Jornal da Progresso,
clamando, pedindo a ajuda dos empresários, das pessoas de um modo geral, para poder custearem as despesas de levar os atletas até Fortaleza para participar da segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense de Futsal. Algo inédito, sub-20, né? Um time de Juazeiro do Norte chegar, então, à avançada fase. E como disse o vereador Davi Araújo, não teve o dinheiro para o futebol profissional, não vai ter. Vou lhe acrescentar, porque essa informação eu obtive de dentro da Secretaria de Esporte, que não vai ter dinheiro para o time profissional aqui em Juazeiro, e que bem provavelmente as outras parcelas das entidades que promovem o esporte amador também não vão receber. Então, não é só fazer o requerimento, não é só chegar aqui e externar. Não é uma vaidade pessoal do vereador, não é uma vaidade pessoal do treinador. É uma questão de lógica. O time está representando Juazeiro do Norte, o time é do esporte amador, o time está chegando na final do Campeonato Cearense de Futsal, e nada disso é capaz de sensibilizar a administração municipal para que esse time vá lá e represente a cidade de Juazeiro do Norte. Tendo o dinheiro previsto no orçamento, tendo a destinação da verba em orçamento, e por que é que isso não foi pago? Então, simplesmente, fica desprestigiado o time, ficam desprestigiados os atletas, fica desprestigiada a parte da imprensa que também se solidarizou e deu coro e pediu providências e tudo, porque eu ouvi alguns comentaristas de esporte falando sobre isso também. Ficam desprestigiados os vereadores que assinaram o requerimento por unanimidade, porque não tem que esperar para a próxima semana. Se não sair, infelizmente, o time fica sem disputar. Então vai estar fazendo uma vaquinha, eu tenho certeza que a colaboração de quem puder dar vai ser dada, tanto vai ser pessoa física como pessoa jurídica, mas não tem como deixar passar batido, sem registrar, sem lamentar a forma como está sendo tratado o esporte amador aqui em nossa cidade de Juazeiro do Norte. Eu queria só uma parte, excelência, para complementar, né? Porque realmente o jogo é sábado, né? Então teria que viajar hoje, ou no máximo amanhã, mas tem que viajar com antecedência para chegar lá descansar, né? Chega o outro time é de onde? O outro time já está lá, está só esperando, então teria que viajar hoje, chegar lá descansar, fazer uma pré-eleção, né? Se concentrar, fazer uma concentração. E digo mais, excelência, eu corri atrás aqui também para questão de transporte. Se derem, tomem cuidado, porque se forem dar um de última hora, vão dar um que não tem condições de viajar, vão dar um pequeno, vão dar um que os jogadores vão chegar lá todo quebrado, como já aconteceu aqui no começo do ano. Infelizmente é assim, porque se tivesse boa vontade mesmo, já tinha dado um ônibus bom, que os jogadores viajassem com tranquilidade. Com certeza os jogadores geralmente são altos e tudo. Se não for um ônibus confortável, que tem um bom espaço, os cabos chegam lá quebrado, aí não tem tempo de descansar, vão para a partida sofridos. Então, excelência, é uma tristeza mesmo ver a que ponto nós estamos chegando, né? Que ponto a administração pública está chegando, né? Uma coisa tão boa que é o esporte. Estão pensando em gastar aí mais de 20 milhões no Rumeirão, mas vai ter o Rumeirão e não vai ter os clubes. Aí serve para que o Rumeirão? Tudo bem que serve para os outros eventos religiosos, mas a sua função primordial é o esporte. Aí vai reformar o Rumeirão, aí não vai ter mais Icasa, não vai ter mais Guarani, talvez não tenha mais o Campo Grande, futebol amador não está sendo apoiado pelo poder público. E aí? Então há de se refletir isso, porque tem que ajudar a base, tem que ajudar o esporte amador, tem que ajudar os clubes também profissional. Senão, não adianta reformar o Rumeirão, excelência. Então, tenham cuidado realmente no ônibus que talvez até dê. Quando for amanhã de noite, arrumamos aqui, não sei o que, aí vai arrumar. Quando vai ver, é um ônibusinho aí, pebinha, que os jogadores vão chegar lá tudo quebrado. Mas são os guerreiros, né? São os guerreiros, eu sei disso, vão botar isso aí de lado e, se Deus quiser, a gente acredita que dê certo de última hora, né? Porque, como eu disse, parece que eles estão fazendo assim, as coisas boas estão fazendo aos poucos, lentamente, né? Acho que o prefeito leu o livro aí, O Príncipe de Maquiavel, excelência. É isso. Excelência, com a palavra, vereador Zé Barreto.
Senhor presidente, eu queria só me solidarizar com o vereador Demontier e com o seu requerimento primeiro. Ele pediu uma parte, eu também estou solicitando uma parte nesse sentido. Já diziam os estudiosos e já diziam os filósofos e aqueles que amam o futebol, que futebol é arte e arte é cultura. Mas isso não está sendo levado em consideração. Eu parabenizo a Vossa Excelência pelos seus 5 minutos e também ao vereador Demontier pela sua participação. Só para dizer que realmente é lamentável, porque com certeza eles já se prepararam, né, para essa viagem, já se organizaram, mas seria bom mesmo essa comissão para conversar com o secretário e até mesmo o líder do prefeito, falar com o prefeito para ver se consegue, né, esse transporte, para que eles não possam ter esse grande prejuízo. Pois não, Excelência, a vereadora Auricélia Bezerra. Senhor presidente, já que já está em cima da hora, é sábado, né? Então pedir para o pessoal do Campo Grande me procurar, que eu vou dar minha contribuição como amante do esporte, e a gente pode deixar essa juventude no ir não, então eu vou fazer a minha parte, pode mandar ele me procurar. Pois não, vereadora Auricélia. Também agradeço. Antes de passar para o vereador Demontiagra pelos 5 minutos, eu vou finalizar dizendo o seguinte, olha, sem nenhum alarde, o secretário Evaldo precisa vir a público dizer onde é que está o dinheiro da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Porque era para ter o dinheiro do esporte, não tem. Era para ter o dinheiro para pagar os motoristas do transporte, os tickets, as cestas básicas, não estão pagando. Era para ter o dinheiro para pagar a banda de música, não estão pagando. Era para ter dinheiro para pagar essa empresa aqui que fornece alimento integral para as pessoas que estão à míngua. Não estão pagando, pelo menos é o que está lá no portal da transparência. Aí para onde foi esse dinheiro? Então eu vou insistir nesse questionamento, porque vai ficar difícil de fazer a administração dessa forma e nós somos cobrados por todas essas pessoas. Eu encerro minha fala, o vereador Demontiagra não estava atento em relação à questão dos 5 minutos, vereador, portanto eu passo a palavra a Vossa Excelência pelos 5 minutos. O senhor também? Depois. Antes do vereador Demontiagra, o vereador Darlan. Pois não, vereador. Senhor presidente, vale salientar que tudo o secretário Evaldo está cobrando. Quando não é o dobro, é mais do dobro. Tudo. Um IPTU, um aumento absurdo. Então, quer dizer que a arrecadação do município, o ITBI, que a gente pagava R$1.000, R$1.200 de um terreno, está R$2.000 e poucos. Tudo ele onerou muito. Construção civil, exemplo. Todo construtor hoje tem que pagar R$2.300 de ISS de cada imóvel que você constrói. Quer dizer, que isso é só um pouco do que eu estou dizendo. O Evaldo veio preparado para aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação e não está podendo pagar, não está pagando nem essas coisas pequenas, realmente ele teria que vir a esta casa, que não vem, já foi convocado diversas vezes, dizer realmente o que é que está fazendo com esse dinheiro. É impressionante não pagar a banda de música, não pagar os jogadores e não pagar a muitos fornecedores. Você anda na rua de Juazeiro, um comentário só. Todo mundo está sem receber o dinheiro da prestação de serviço do município de Juazeiro. Então é bom que a Câmara tenha uma resposta sobre isso. Excelência. Pois não, vereador Davi. Senhor presidente, eu disse aqui na casa há 8 meses atrás, numa entrevista aí fora, que o secretário Evaldo não tinha coração. Eu estou falando a verdade aí, ó. Está acontecendo o que eu disse. Pois não, Excelência, eu passo a palavra para o vereador Demontiagra, pelos 5 minutos. Precatório também, né, Excelências? Que o 5% aí que prometeram aí. Eu estava na rádio, Excelência, agora, falando de um tema, e mandaram mensagem lá, justamente atrás dos 5%. Né? Deve estar também junto desses outros valores aí que o senhor presidente falou. Né? Porque prometeram desde o ano passado, né? Então, empurrando com a barriga, como diz no ditado popular. E o homem tem as costas largas, viu? O homem tem as costas largas, como diz, porque o homem nem sequer veio aqui. Além de ter as costas largas, ele não teve coragem. Porque se ele tivesse coragem, ele tinha vindo aqui, ele vem aqui, mas não vem não.
é prepotentezinho, viu? E aí deve ser um teste de ferro de alguém, porque fazer e desfazer, não respingar nada dele, não é verdade, gente? Então, excelências, é sério o que está acontecendo aqui no Juazeiro. Estamos entrando aqui já, terminando praticamente o 2º ano de mandato dessa gestão, e consequentemente também do seu secretário, Evaldo. Né? Ninguém tem nada pessoal contra ele, até porque ninguém conhecia ele caiu de paraquedas aqui, e está aí, fazendo, desfazendo, desagradando a todo mundo. Eu não conheço uma pessoa para chegar a gente aqui e ter dito uma coisa boa que ele fez. Deve fazer para alguém, né? Porque está lá esse um ano e 10 meses nomeado secretário de Finanças. Alguma coisa boa ele deve estar fazendo para alguém, porque senão já tinha saído, tinha voado há muito tempo. É isso, excelência. Eu ia falar de outra coisa aqui, vou falar rapidamente, porque também eu tinha que também concordar com vossas excelências aí nessa questão, mas era só para ratificar a questão do nosso projeto, meu e Dâmia, emendado pelo vereador Capitão Vieira, que a gente foi à rádio hoje, fomos muito bem recebidos na Rádio Progresso, e ao sair da rádio uma pessoa me abordou dizendo que não concordava com o projeto e falou algumas coisas, mas é difícil realmente você agradar a todo mundo. A gente é vereador aqui, é impossível a gente agradar a todos. Eu acho que qualquer projeto aqui que a gente faça, sempre vai ter alguém que seja contra, porque vai ser contra talvez o pensamento dele, isso é normal. O importante é a gente respeitar, como eu respeitei, né? E a pessoa também, lógico, me respeitou. O importante é isso. Mas posso ser sincero a você aqui, confidenciar que de 10 participações que tinham de populares, ouvintes, acho que 8 era a favor do projeto e duas pessoas eram contra. Então é um projeto que a gente vai defender até o final, excelência. Se marcar essa reunião aqui, a gente vai, dia 26 de outubro, pelo menos agora está chamando todos os vereadores, dessa vez está fazendo certinho, para a gente realmente, de fato, encerrar essa questão, né? Porque eu acho que, como eu digo, quanto mais tempo passa, mais prejuízo as crianças vão tendo. E mais tempo a lei vai sendo descumprida, e foi um erro muito grande aí de ter adquirido essas cartilhas, excelência. Agradeço, excelência, 5 minutos. Vereador Demontiel, o vereador Zé Barreiro está lhe pedindo uma parte. Pois não, vereador. Não, vereador, com a sua permissão, que a palavra é sua, se Vossa Excelência concordar, eu solicitaria do assessor da casa que ele veja na lei orgânica, no regimento da casa, e que nos traga na próxima sessão qual será o crime cometido por um secretário da administração ser convidado ou notificado ou qualquer natureza pelo Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, aprovado em plenário, e o cidadão não comparecer. Eu pediria, com a permanência de Vossa Excelência, se o regimento, se a lei orgânica, o que é que existe nesse sentido. Eu pediria por escrito que o assessor jurídico da casa, na próxima sessão, nos passasse e entregasse uma cópia a cada um vereador. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter participado dos seus 5 minutos. Muito obrigado, senhor vereador. Muito boa colocação, vereador. A gente agradece esses apartes importantes que só ajudam aí a atuação de todos os vereadores, excelência. Pois não, excelência, vou mandar diligenciar, e neste momento eu passo a palavra para o vereador Tasso Magno, pelos 5 minutos. Excelente senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu queria aqui falar um pouco mais sobre o contrato que foi concedido ou realizado entre a Infraero e a empresa Victor Luciano Carvalho Bezerra de Menezes, onde no dia de ontem a Justiça Federal aqui de Juazeiro do Norte concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público Federal, suspendendo o contrato, bem como também mandando desobstruir as ruas que cercam ali, que envolve no envolto da praça do aeroporto.
Interessante a decisão do Ministério da Justiça Federal, onde o juiz, antes de proferir a decisão, fez uma audiência para tentar analisar a possibilidade de uma conciliação, haja visto que o Ministério Público já tinha emitido uma recomendação para que a Infraero revogasse esse contrato. O contrato é um contrato de concessão comercial. Aí o juiz observou que não houve uma modalidade de licitação, que é permitido por lei, mas a Infraero, ao invés de fazer essa licitação, fez um contrato comercial. E foi o primeiro ponto que o juiz federal percebeu da ilegalidade ou irregularidade na concessão. Outro ponto que o juiz destacou na sentença ou na decisão foi que o contrato, há uma previsão da empresa Vitor Luciano Carvalho Bezerra de Menezes repassar para a Infraero o valor de R$ 32.760.000. E a previsão de lucro era superior a R$ 1 milhão. Então, é de se estranhar que uma empresa chega aqui em Juazeiro do Norte, esse cidadão aqui, Vitor Luciano Carvalho Bezerra de Menezes, que é parente do prefeito municipal, ele é, se não falha a memória, é sobrinho do Arnon Bezerra, assim, de forma rápida, de uma forma mágica, conseguir um contrato milionário desse. E, acima de tudo, eu aqui até ouvi vários vereadores aqui fazendo requerimento, reclamando, pedindo informações sobre aquele fechamento de ruas, inclusive do líder do prefeito, Adalto Araújo, na época pediu aqui informações, dentre outros fatos que ele relatou aqui, não me recordo bem, porque a reclamação foi assim, estrondosa. Como é que várias ruas ali que cercam a praça estava sendo obstruída ou fechada em detrimento de uma concessão dessa, em detrimento do que o público, a população, estava se achando prejudicada. Então, eu queria aqui fazer esse pequeno discernimento em relação a isso que aconteceu. A vereadora Rita foi muito feliz quando mandou parabenizar o juiz, mas também eu queria aproveitar no momento oportuno, talvez na próxima sessão, pedir também parabenizar o Ministério Público Federal que ajuizou a ação e também, senhor presidente, na próxima reunião, também na próxima sessão, pedir também por parte do setor competente do município de Juazeiro do Norte quais foram as autorizações emitidas, seja alvará de funcionamento da empresa, seja alvará para construir um muro que cercava todo o estacionamento, enfim, quais foram todos os documentos emitidos pelo município de Juazeiro do Norte para que aquele contrato pudesse ser efetivado. Já visto que o contrato não é com o município, porque a área é federal, é da União, e sim com a Infraero. Então, pedir também à Infraero que mande cópia desse contrato, já que eu não encontrei no processo. Enfim, toda a documentação que deu margem a, entre aspas, legalidade entre a empresa Vitor Luciano Carvalho Bezerra de Menezes e a Infraero. Era o que eu tinha a dizer hoje à tarde, mas parabenizar, acima de tudo, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal pela efetiva prestação das reivindicações que a população almejava e queria reivindicar e reivindicou, e foi, nesse momento, proferida, foi conseguida essa decisão, pelo menos a nível liminar, e quiçá o Tribunal Regional Federal não derrube essa liminar. Era isso que eu tinha a dizer na tarde de hoje. Obrigado. Pois não, excelência, passo a palavra para o vereador Darlan Lobo pelos 5 minutos. Senhor presidente, aqui vai puxando o cordão aqui, vai esticando a baladeira aí. Eu ouvi aí numa entrevista do prefeito, onde ele frisou que comprou com o dinheiro do precatório essa casa dos Viana, que é para fazer reuniões com a educação. Não sei quando é que vai fazer. Já é um dinheiro que deveria estar sendo reformado às escolas. E eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência autorizasse o assessor jurídico ler o artigo 103. O que é que diz o artigo? Autorizado, excelência. Passa a palavra para o assessor jurídico. Lei orgânica do município de Juazeiro do Norte. Artigo 103.
aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. É o que diz o artigo. Afirma, Excelência, que comprou, que adquiriu a casa? Acho raio do tempo. Já tem o pagamento e a Câmara Municipal não tem nem conhecimento. Então, que a Câmara Municipal toma providência no que se diz respeito a isso aí. Além de ser o dinheiro do pregatório, deveria estar sendo reformado as escolas, comprar um imóvel sem autorização da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. E o segundo ponto, senhor presidente, como se falou tanto de Evaldo, eu vou fazer um requerimento, Vossa Excelência bota para deliberar na próxima sessão, pedindo ao prefeito que dê as passagens desse homem de volta para Viçosa. Porque explorando o povo do Juazeiro, sem ninguém ter noção nem de onde está indo o dinheiro, e ainda só deu 1.500 votos ao filho do prefeito lá em Viçosa, aonde o povo de Juazeiro deu 38 mil votos a ele. Então, prefeito, respeita o povo de Juazeiro, bota esse rapaz para ir embora, que o povo de Juazeiro deu 38 mil votos, e com tudo que ele está fazendo em Juazeiro, só deu 1.500 votos lá em Viçosa. Bota esse homem para ir embora de volta o mais rápido possível. Prefeito José Arnon Bezerra de Menezes, bota esse rapaz para voltar para a cidade natal dele. Muito obrigado. Já tem pagamento, é isso, o vereador Tarso disse, já tem pagamento do Portal da Transparência? Então, começar a explicar para onde é que tem um bocado de dinheiro aí, né? Pois não, vereador. No tema, uma parte aqui, pegando um gancho aqui do vereador Darlan. Aí, desliguei aqui, Excelência, é como o Darlan diz, né? Vai esticando aí o cordão e vai aparecendo coisas cada vez mais absurdas, né? Isso aí, se for mesmo, se tiver acontecido mesmo, aí é passar por cima da Câmara dos Vereadores, como a Secretaria de Educação fez também com a lei que a gente aprovou aqui nessa casa. Se realmente se consumar aqui esse fato, vereador Darlan, isso aí é muito grave. E a gente não pode permitir não, porque, como eu digo, 1 ano e 8 meses de mandato, né? E aí vai acontecendo, daqui para terminar o mandato, meu filho, Juazeiro vai estar onde? Então é grave, é só para reiterar aí, eu peguei aqui a questão dessa lei, que também foi desrespeitada, já outra situação aí que também que essa, se brincar talvez seja mais grave ainda ou igual, e aí, Excelência, a gente não pode se calar, né? Os vereadores têm realmente tomar as rédeas aqui, porque a gente está sendo desrespeitado, o povo de Juazeiro está sendo desrespeitado por 1 ou 2 ou 3 pessoas que vieram de fora e estão querendo tomar o Juazeiro aqui da gente, Excelência. Encerrado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Pergunta à secretária executiva se tem alguma matéria na pauta, porém, antes peço verificação de quórum. Sem matérias para deliberação nesta tarde, agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral. Convidamos a todos para, de pé, observarmos um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Alves Feitosa, pedido do vereador Demontier Agra, e também do senhor conhecido como Manuelzinho, ex-atacante do Guarani, pedido do vereador Manuelzinho, não é isso? Manuel Silva, obrigado. Pedido do foi ex-atacante do Guarani, pedido do vereador Davi Araújo. Peço a todos um minuto de silêncio. Declaro encerrada a presente sessão.